Aleluia. Muito bom ter você conosco nessa noite. Privilégio, uma alegria muito grande poder estar aqui ministrando a palavra de Deus ao seu coração. Você que está no seu lar, na sua casa, que bom que você abre as portas da sua casa e para nos receber, para nos acolher. Não perca tempo, desligue outras coisas, tire outras coisas, outros afazeres nessa hora e fique em sintonia conosco, porque Deus tem uma palavra tremenda e especial para você nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero compartilhar algo com você na carta do apóstolo Paulo, na sua carta, primeira carta na igreja de Corinto, aos Coríntios, capítulo de número 14, versículo de número 26. Eu ministrei essa palavra no culto de ceia, no templo sede, e agora quero compartilhar também com você aqui nessa noite, em nome de Jesus, e que Deus possa falar conosco nessa noite, em nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26, a palavra de Deus diz assim: portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, ou uma palavra de revelação, ou uma palavra em língua, ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Paulo está conversando com a igreja de Corinto, mandando essa carta, e ele faz uma pergunta sobre o assunto que ele estava abordando, e ele mesmo traz uma resposta. Ele diz: o que nós vamos dizer sobre isso? O que nós diremos? Quando vocês se reúnem, né? Alguns de vocês têm um louvor, têm um salmo, têm uma canção, têm uma música. Uma outra pessoa tem uma palavra de instrução, ou uma revelação, uma palavra em línguas, ou de interpretação, e tudo seja feito para a edificação do corpo de Cristo. Basicamente existem três tipos de sermões. O sermão mais comum, os sermões mais comuns são o sermão temático, o sermão textual e o terceiro sermão expositivo. Na verdade, eu quero pensar com você nessa noite sobre um sermão temático, ou seja, é um sermão mais livre, quando você, na verdade, estabelece um tema base, e em cima desse tema você pega divide em 3 ou 4 pontos e discorre sobre ele de uma forma mais livre. E o tema de hoje é: comece a vir à igreja. Amém? Comece a vir à igreja. É sobre isso que eu quero compartilhar com você nesta noite. Talvez você esteja pensando o seguinte: bom, pastor, eu já estou aqui na igreja, então na verdade eu não preciso ouvir essa mensagem, não há necessidade de receber essa palavra, porque eu de fato já estou na igreja, eu não preciso ouvir essa mensagem, pastor. Bem, na verdade a ênfase não é apenas comece a vir, mas é continue vindo. Se você já está vindo, amém, né? Quem não vinha, comece a vir, e se você já está vindo, a ênfase é que você continue vindo na igreja. O que eu quero dizer exatamente com isso? Eu quero que você, quando não puder vir, tudo bem, você pode assistir os nossos cultos através das nossas redes sociais, das nossas plataformas digitais, né? Tem muitas pessoas que nesse momento estão conosco assistindo através do YouTube, ou do Facebook, ou do site da nossa igreja. Amém, obrigado porque você está nos assistindo. Continue assistindo, não estou criticando quem está nos assistindo. Quem sabe até você não é de Telemaco Borba, você não pode estar aqui conosco. Continue, não perca os nossos cultos através das nossas redes sociais, ou das nossas plataformas digitais. Inclusive nós estamos já com um aplicativo quase pronto, né, pastor Renato? Quando mais ou menos a previsão? Essa semana ou semana que vem, o aplicativo da nossa igreja deve estar pronto. É mais uma ferramenta à sua disposição. Então nós temos YouTube, Facebook, site da igreja, e nós teremos o nosso aplicativo. Vamos aplaudir Jesus? Olha, o nosso aplicativo, que coisa boa. Então, se você não pode vir, eu entendo, às vezes não está bem de saúde, está cansado, chegou de viagem, né, não pode estar conosco, eu entendo, mas se você pode vir, venha para estar conosco, em nome de Jesus. Então, estamos entendidos, né? Se você pode vir, que bom que você está aqui conosco. Eu quero te dar nessa noite 3 razões, 3 motivos, por que nós devemos frequentar uma igreja.
3 razões porque a gente tem que estar na igreja e frequentar uma igreja. Mas eu quero lembrar antes uma história que dizia o seguinte: um certo cara levantou um domingo pela manhã e disse para sua esposa: olha, eu quero te dar 3 razões porque eu não vou na igreja hoje. Razão número 1, eu não vou na igreja porque eu não gosto do edifício, eu não gosto da construção, a arquitetura, o prédio, eu não gosto. Em segundo lugar, sabe, eu percebo que as pessoas que estão lá também não gostam muito de mim. Sabe, eu percebo assim, pelo jeito de olhar delas, eu percebo que elas não gostam de mim. E em terceiro lugar, eu também não gosto delas. Eu percebo que algumas pessoas são um pouco rebeldes, soberbas, estranhas, então não gosto muito delas também. A esposa disse: olha, e o que essa esposa fez, toda mulher deveria fazer. Ela disse: eu vou te dar 3 razões porque você vai comigo na igreja hoje. A primeira razão, porque eu já estou pronta, já me arrumei, já estou preparada, pronta, e eu vou para a igreja agora. Segunda razão, porque os nossos filhos, as nossas crianças também já estão prontas, já tomaram café, já aprontei as nossas crianças e elas vão comigo na igreja. E a terceira razão, você é o pastor da igreja e as pessoas estão te aguardando lá. Amém? Isso não acontece comigo, eu gosto da igreja. Gosto demais desse templo, gosto demais do templo sede, sabe, gosto de vocês, amo de paixão vocês. Foi muito difícil para mim ficar esses 6 meses, quase 7 meses praticamente em casa, sem poder estar nos cultos. Tinha uma desculpa muito grande para não vir, né? Tenho mais de 60 anos, o decreto diz preferencialmente fique em casa. Não proíbe, mas diz, preferencialmente fique na casa. Eu poderia muito bem ficar em casa, aposentado, né? Poderia ficar, mas eu amo esse lugar. E eu imagino, né? Espero que vocês gostem de mim, amém? Tá? Eu espero que vocês também gostem de mim. Então, eu estou aqui muito feliz nesta noite, tá? Então, quais são as 3 razões que eu quero compartilhar com você? Por que a gente deve vir à igreja? A primeira razão é por causa da presença de Deus. Que coisa tremenda, que coisa linda. A primeira razão, eu preciso estar na igreja por causa da presença de Deus. Bem, pastor, Deus é onipresente, sabe? Deus está em todo lugar, correto. Esse é um dos atributos de Deus. A onipresença de Deus é um dos seus atributos. Deus está de fato em todos os lugares, mas há uma diferença entre Deus estar e a outra é a presença manifesta, é a presença conhecida de Deus. Há uma grande diferença nesse sentido. A presença manifesta de Deus, a onipresença de Deus, na verdade é o Espírito Santo dentro de Deus que habita em nós. Sabe, quando a gente olha para o tabernáculo de Moisés, foi o primeiro templo que foi construído aproximadamente no ano de 1450 a.C. Então, estou falando aí de 3.500 anos aproximadamente atrás. O primeiro tabernáculo, conhecido como Tabernáculo de Moisés, foi construído. Havia 3 lugares: o átrio, o lugar santo e o lugar santo dos santos. Ou seja, o lugar santo dos santos era o interior. Era lá que Deus se manifestava. O propiciatório, a tampa do propiciatório, aqueles 2 querubins, e Deus vinha ali sobre aquela tampa, sobre aquele lugar, e ele se manifestava. Então, no interior do templo, no lugar santo dos santos, hoje o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. Então, ele é onipresente, ele está dentro de cada um de nós. A presença de Deus, ela é tremenda e está dentro de cada um de nós. Mas, como eu disse, há uma diferença entre a presença e a presença manifesta de Deus. Depois, mais tarde, construíram o templo de Salomão, no ano de 1005 a.C., ou seja, 480 anos depois do tabernáculo de Moisés. E Deus deu instruções a Moisés, falou sobre detalhes: olha, você vai construir um tabernáculo, faça um tabernáculo para mim, porque eu quero morar ali. Da mesma forma, Moisés, como você está enxergando esse tabernáculo no céu,
com esse desenho, com essa configuração, eu quero que você, esse mesmo tabernáculo do céu, eu quero que você construa na terra, porque lá eu quero habitar, eu quero estar junto com as pessoas. Jesus, mais tarde veio, diz a palavra de Deus em João 1:14, e ele se fez carne e habitou entre nós. Que privilégio! Mas olha o que diz Êxodo capítulo 25 e versículo 22, Deus disse, ali sobre a tampa, no meio dos 2 querubins, que se encontram sobre a arca da aliança, eu me encontrarei com você, e lhe darei todos os meus mandamentos, destinados aos israelitas. Deus disse, eu vou me encontrar ali com você. Algo acontece quando nós nos reunimos. É algo tremendo quando a igreja se reúne. Olha o que diz para nós o Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo de número 20. Pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Quando a igreja se reúne, quando a igreja está junto, Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo está juntamente conosco. Quando nós nos reunimos, é onde verdadeiramente a presença dele se manifesta. Eu tenho certeza que muitos de vocês, se eu perguntar agora quantos cultos vocês já assistiram, participaram e viram a presença de Deus se manifestar tremendamente. Levante a mão aqui, quantas experiências você já teve, você de repente num culto e você sente a presença viva e real de Deus ali naquele lugar. Nós presenciamos isso muitas vezes, quando nós estamos nos nossos encontros, reunidos na verdade como igreja, nós vemos ali que presença de Deus, vidas sendo mudadas, vidas sendo transformadas, pessoas mudando o seu caráter, o seu estilo de vida, pessoas que antigamente pecavam de forma abundante, esbanjava pecado, né? Hoje são homens e mulheres diferentes, cristãs, que têm princípios e valores, pessoas que foram curadas e saradas nos nossos cultos e nos nossos encontros. Então a presença de Deus, ela é poderosa e ela faz diferença. Em Êxodo capítulo 33, quando o povo de Israel estava viajando pelo deserto, Deus disse para Moisés, eu não vou com vocês, eu vou enviar um anjo na frente para conduzi-los até a terra prometida, mas eu não vou com vocês. Moisés olhou para Deus e disse, Senhor Deus, não nos faça subir daqui, não nos faça sair daqui, se a tua presença não for conosco. Sabe, sem o Senhor nós não vamos. E ele ainda acrescenta o seguinte, Senhor, se a tua presença não for conosco, o que nos vai tornar diferente das outras nações? O que nos vai fazer diferente das outras pessoas? O que nos faz diferente das outras nações? O que nos faz diferente das outras pessoas é a presença de Deus na nossa vida. Quando nós nos reunimos como igreja, a presença de Deus se manifesta, e a diferença que faz entre nós e os outros povos é de fato isso. Quantas reuniões acontecem durante o dia, por exemplo, reuniões de trabalho? As pessoas se reúnem para definir alguns assuntos, reuniões de trabalho. Quantas reuniões acontecem de negócios durante o dia, durante a semana? Quantas reuniões políticas acontecem durante o dia, durante a semana? Mas é diferente uma reunião dentro da igreja. É aqui que a presença de Deus é real, é aqui que você sente a presença de Deus, é aqui que Ele fala com você, é aqui que Ele muda o estilo de vida das pessoas, é aqui que Ele muda os nossos comportamentos, os nossos pensamentos, os nossos valores, os nossos princípios. É quando nós temos a presença de Deus viva e real entre nós. Não vamos esquecer, aqui é a casa de Deus, e quando você comparece, Deus aparece, amém? Diga para quem está do seu lado, quando você comparece, Deus aparece. Se você comparecer, pode ter certeza que Deus vai aparecer. Então, em primeiro lugar, por que eu devo vir à igreja? Porque aqui tem, diga comigo, presença de Deus. Aleluia, você na sua casa, no seu lar, repita comigo, presença de Deus, presença de Deus. Segundo lugar, por que eu devo vir à igreja? Qual é a razão
para eu estar na igreja, para eu vir na igreja? Segunda razão para eu vir na igreja é porque aqui há poder de Deus. Aqui a presença de Deus e há também poder de Deus. Que bênção. Mateus capítulo 18, versículo 19 diz: também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto, veja bem, como a Bíblia diz, se 2 de vocês concordarem, é porque a gente sabe que a concordância não é fácil, né? A gente sabe que onde tem um grupo de pessoas, sabe, cada um tem um pensamento, tem um ponto de vista, você fala uma coisa e diz: não, eu não penso assim, não sou obrigado a concordar com você, eu tenho a minha opinião própria, não tem? Eu tenho certeza que ninguém ouviu isso aqui, né, ainda, né? Sabe? Então, por isso que a Bíblia diz: se vocês 2 concordarem, porque nós sabemos que não é fácil, né? Mas se 2 de vocês concordarem sobre qualquer assunto, olha o poder de Deus. Se vocês concordarem sobre qualquer assunto, o que vocês pedirem, isto será feito. Olha a força da concordância. O que vocês pediram. Deus não disse: se for um probleminha ali de relacionamento na casa, o casal, eu resolvo. Mas se for um problema maior, não. O que vocês pedirem em meu nome. Olha a importância, a força que tem a concordância quando nós nos reunimos. E a razão pela qual você pede, então é feito. E por quê? Porque Deus está aqui. Porque o poder de Deus está aqui entre nós. Então é tremendo isso. É claro que algumas pessoas querem a presença de Deus, querem o poder de Deus, mas eles não vêm na igreja. Não vêm. Sabe, eu sou de uma época, 66 anos, né, já viu? Eu sou de uma época que a gente vinha no culto terça-feira, que era culto de oração. Quarta-feira a gente fazia culto nos núcleos habitacionais da Fazenda Monte Alegre. O pessoal mais novo não vai saber o que eu estou falando, mas é 28, Mandaçaia, Minas de Carvão, Antas, Miranda, lembra dessas coisas? Pastora Cristiane, quilômetro 28, te lembra, diz alguma coisa? A gente ia fazer culto lá na casa da pastora Cristiane, 30 anos atrás isso, né? 30 anos atrás aproximadamente. Eu pegava a sanfona, eu tocava gaita naquela época, né? Tocava acordeon, sabe? E a gente ia para lá fazer cultos, lá. Isso na quarta-feira. Na quinta-feira tinha estudo bíblico. Eu pegava aquelas folhas de flip chart, né? Hoje é tudo mais moderno, né? Naquela época era folhas de flip chart, pincel atômico, e pegava livro por livro da Bíblia e a gente estudava. Vamos estudar Gênesis capítulo 1. A gente pegava capítulo 1 de Gênesis e a gente estudava. Quinta-feira, culto de estudo bíblico. No sábado eu era presidente do livro de jovens, pouco fominha, né? Ia tocar, era líder dos jovens e assim por diante. No domingo, escola bíblica dominical. À tarde a gente fazia culto no Embaú ou na Porteira Grande, né? E à noite vinha para a igreja. Então imagine, se você contar aí, mas... a minha esposa está me lembrando que de sábado para domingo a gente fazia serenata nos lares das pessoas, né? O pessoal da igreja pegava o violãozinho, né, dona Sônia? Colocava nas costas, não tinha carro naquela época, e pela madrugada dentro a gente passava fazendo serenata. Quando você é mais novo, você tem pique para isso, né? Hoje eu não me peço para fazer serenata, mas a gente fazia isso naquela época, serenata ainda. E dava 58 vezes por semana, não é brincadeira, mas veja bem, quantas vezes a gente vem na igreja. Eu não estou pedindo para você fazer isso, segunda, terça, quarta, não estou pedindo. Mas para ser bem sincero com você, você acha que você vir uma vez por mês só na igreja? Você acha, tenha vergonha na cara, meu irmão. Uma vez por mês só na igreja, você acha que Deus vai fazer algo na sua vida? Você acha que a sua vida vai ser mudada, transformada, vindo uma vez por mês? Não precisa vir, claro, a semana toda. Hoje o que a gente faz? A gente vai numa célula, a gente facilita as coisas, né? É uma célula e a celebração no domingo. Quem é líder de célula, ele tem a célula dele que é liderado, ele participa da célula do líder dele, ele lidera uma célula e no domingo, vem no culto. Quem vem de manhã já não vem à noite, né? Hoje está mais fácil, vem à noite e não vem de manhã, é assim, sabe? Mas naquela época era diferente. Então, venha no culto, porque aqui Deus tem algo tremendo para fazer na sua vida, em nome de Jesus.
Quando a gente se reúne, o que acontece é algo extraordinário. Olha o que diz Deuteronômio, capítulo de número 32 e versículo 30. Deuteronômio 32 e versículo 30. Como poderia um só homem perseguir 1000, ou 2 porem em fuga 10.000? Olha que a lógica seria o seguinte: se um persegue 1000, 2 deveria perseguir quantos? 2.000. Mas quando se reúne, eles já não perseguem mais 2.000, eles colocam em fuga quantos? 10.000. Olha a força da unidade. Um sozinho conseguia derrotar 1000, mas agora que nós somos em 2, não são 2.000, nós vamos derrotar 10.000. É um poder exponencial, não é uma progressão aritmética, é geométrica, é exponencial esse poder. Se você entender a importância da unidade, a importância de estarmos juntos, o que nós podemos fazer é algo sobrenatural na presença de Deus. Como que pode 7 sacerdotes, cada um com uma trombeta de chifre de carneiro, à frente da arca, e a ordem era o seguinte: vocês vão marchar em volta das muralhas de Jericó. Vocês cada dia darão uma volta. No 7º dia vocês darão 7 voltas. Aí vocês vão tocar as trombetas, vocês vão dar um grito e as muralhas vão cair. Olha o poder da unidade, o poder da força. O que aconteceu? Eles deram cada dia uma volta, no 7º dia 7 voltas, e depois eles tocaram as cornetas, as suas trombetas, e deram um grito, e as muralhas de Jericó ruíram, vieram ao chão. Eu não sei se você sabe qual era o tamanho das muralhas de Jericó. Os muros de Jericó, na verdade, eram 2 muros. O muro externo tinha 2 metros de espessura. Imagina comigo aqui, 1, 2, olha, de espessura, tinha 10 metros de altura. Aí entre o muro externo e o muro interno, tinha um espaço de 5 metros, 1, 2, 3, 4, 5 metros, se alguém achasse, não, eu vou transpor esse primeiro muro, tinha um espaço de 5 metros, e aí tinha um segundo muro interno, esse segundo muro tinha uma espessura de 4 metros, 1, 2, 3, 4, eram 2 muralhas, a externa de 2 metros, 5 metros de espaço entre um muro e o outro, e o segundo muro, 4 metros de espessura, cada um com 10 metros de altura. Que tipo de força pode derrubar um muro desse? Que tipo de guindaste, de explosão pode derrubar um muro desse? Sabe, era intransponível. O povo de Jericó dizia: aqui ninguém passa, ninguém entra. Jamais esse povinho aí que está dando volta, sabe, pelas muralhas vão entrar, jamais. O que aconteceu? Você já ganhou uma guerra no grito? Eles ganharam no grito. Foi no grito, não precisaram lutar, não precisaram batalhar, sabe, eles gritaram e as muralhas caíram. O poder de Deus é tremendo quando você entender isso na sua vida. Quando você abrir os olhos e perceber o quão é importante o poder, a presença e o poder de Deus, a sua vida já não será mais a mesma, é tremendo. Sabe, 3 grandes nações se reuniram, os amonitas, os moabitas e os meunitas. 3 grandes povos se reuniram para lutar contra o exército de Judá, contra o rei Josafá. Quando o Josafá olhou para aquilo, disse: meu Deus, o que eu vou fazer? 3 grandes nações estão lá fora. 3 grandes nações se uniram para guerrear contra mim. Josafá disse: eu não sei o que fazer, porém os meus olhos estão postos em ti, Senhor Deus. E Deus deu para ele uma estratégia: coloca um coral. Olha a importância do louvor na igreja. Olha a importância do louvor na igreja. Coloca um coral e começa a cantar, começa a louvar a Deus. E o que aconteceu? Eles começaram a cantar. Enquanto aquele coral cantava, entre os 3 exércitos, eles mesmos se destruíram. Eles lutaram entre eles, os amonitas, os moabitas, os meunitas, eles se destruíram, porque havia um povo reunido, e ali tinha presença e poder de Deus, e quando tem presença e poder de Deus, a coisa acontece.
Juízes capítulo 7, versículo 7. Como que pode Gideão, com 300 valentes, derrotarem seus inimigos? O Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Só 300 é suficiente. Uma nação para ser derrotada, 300 valentes é suficiente. Preguei uma mensagem alguns anos atrás dizendo assim: Deus não se engana. Deus não se engana. Quando Deus olhou para Gideão e disse: homem valente e corajoso, Gideão disse: eu valente, eu corajoso? Eu estou aqui tremendo de medo. Eu estou escondido aqui malhando trigo. Eu corajoso? Mas Deus te vê de forma diferente. Deus está dizendo não exatamente aquilo que você é, mas aquilo que Ele pode fazer na sua vida. Se você tomar posse dessa palavra, o que Ele pode realizar através de você? Você não é capaz de imaginar, Deus jamais se engana. Quando disse para Gideão, homem valente e corajoso, porque de fato Deus via nele um homem valente e um homem corajoso. Profetiza essa palavra na vida de alguém. A gente não pode tocar, a vontade era grande, a gente não pode, mas olha para alguém e diz assim: homem valente, mulher valente, corajosa, Deus quer usar a tua vida. Deus quer usar a tua vida. Homem valente e corajoso, corajosa, Deus quer usar a sua vida. Então é necessário vir na igreja, irmãos. É importante a gente vir nos cultos, sabe? É muito bom estarmos aqui, porque presença de Deus e poder de Deus. É aqui que a presença de Deus se manifesta, é aqui que os milagres de Deus acontecem. Agora dizem que existem 3 tipos de crentes, né? 3 tipos de crente. O primeiro tipo é o borboleta. Alguém já ouviu falar? As borboletas, elas voam de igreja em igreja, elas nunca permanecem em lugar nenhum. Elas vão, ficam um tempo, não gosta, sai, vai para outro. Borboleta, né? Voa de um lugar para o outro, tá? Nenhum lugar está bom, nenhum lugar está bom. O segundo tipo são os rãs. Quem gosta de rã aí, né? Eu gosto de comer carne de rã, é gostosa, tá? E as rãs virão e se sentarão em seu nenufar, até que alguém as toque, até que alguém tente desenvolver um relacionamento com elas. Então elas explodem e pulam fora. Então o que são os nenufares? Nenufares são plantas que crescem na água, em águas paradas ou de movimento lento. Então são os nenufares, são essas plantas que crescem nessas águas paradas, né? Esses nenufares, elas gostam muito de mangues, de pântanos, e são folhas flutuantes. O que acontece? Essas folhas, elas atraem as rãs, e as rãs vêm e se assentam ali. A Vitória régia, por exemplo, é um nenufar, é um tipo de planta nenufar. Então, a rã vem, é atraída por aquela planta, se senta ali, mas se tocar ali, se mexer, ela pula fora. Então tem gente que assim, vem, se senta ali, se você pisar no calcanhar, qualquer coisinha que aconteça, estou fora. Aqui não volto mais, aqui não quero mais. Mas existe um terceiro tipo de crente, né? Que é o crente palmeira. Não estou dizendo Palmeiras, hein, pastor Jean? Né? Palmeira, né? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá, né? Crente palmeiras, olha que tremendo. Vamos ver um texto, Salmo 92, versículo 12 e 14. Quem estudou trigonometria, cosseno, tangente, lembra disso? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Você lembra disso? Trigonometria. É só você trazer na memória, você vai lembrar, né? Seno, cosseno, tangente, lembra? Então a gente faz, para decorar, a gente fala assim: minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, cosseno A. Aleluia, glória a Deus, né? Então, Salmo 92, versículos 12 a 14. Olha o texto que diz: os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus, mesmo na velhice, nos seus 60, 70, 80 anos de idade, permanecerão viçosos e darão frutos
darão frutos, mesmo na sua idade avançada. Não se aposenta, não cruza os braços, não para, mas ele continua dando fruto, frutos viçosos, verdejantes. Esse é o crente Palmeiras. Quantos crentes Palmeiras nós temos aqui? Oh, aleluia, glória a Deus. Aleluia, mesmo os corintianos, São Paulino, agora falaram, né? Palmeiras, aleluia. Quantos, aleluia, somos crentes Palmeira, aleluia, plantados na casa do Senhor, aqueles que são plantados, não aqueles que são apenas frequentadores. E em terceiro e último lugar, por que ir à igreja? É na igreja que o povo de Deus se reúne. Porque na igreja tem presença de Deus, poder de Deus, e aqui tem povo de Deus. Amém? Presença de Deus, poder de Deus e povo de Deus. O salmista, no Salmo 133, ele diz assim para nós, Salmo 133, como é bom, como é agradável, quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Quando a igreja está reunida, está unida, quando há unidade, quando há concordância, uma reunião como essa, quando nós dizemos amém, louvado seja o teu nome, glória a Deus, presença de Deus, poder de Deus, povo de Deus reunido, milagres acontecem. Milagres acontecem, nós temos centenas e centenas de milagres que acontecem, nós temos testemunhos e muitos testemunhos de pessoas que foram curadas, de vidas que foram transformadas, restauradas dentro da casa do Senhor. Mas quem sabe você pode estar pensando, bem, se tem a presença de Deus, se tem o poder de Deus, por que eu preciso do povo de Deus? Tem presença de Deus, tem poder de Deus, por que eu preciso do povo de Deus? Eu vou dizer para você por que nós precisamos, tá? Você precisa de pessoas, o ser humano é um ser relacional, nós precisamos nos relacionarmos. Tanto é verdade que quando Deus criou Adão, Deus fez Adão, o que ele fez? Fez o que? Uma companheira, alguém para manter o que? Relacionamento, porque ele sabe que o homem precisa se relacionar. O relacionamento é importante na nossa vida. Então, nós precisamos de relacionamento, nós somos um ser relacional. Eu já ouvi algumas pessoas dizer o seguinte, comigo é o seguinte, é só eu e Deus. Só eu e Deus. Em primeiro lugar, que essa frase está gramaticalmente errada. Gramaticalmente errada, ela não está correta. Se você vai dizer, então, diga só Deus e eu. Não só eu e Deus, é Deus em primeiro lugar e eu, tá? Não é só eu, é só Deus e eu. Então já começa errado quando a pessoa diz, comigo é só eu e Deus, já começa errado. E está errado também porque a forma como Deus definiu para abençoar as pessoas, Ele usa através do próprio ser humano. Eu e você somos canais de bênção na vida dos outros. O poder de Deus, ele flui através da nossa vida. Alguém vai ser abençoado, porque a bênção virá, Deus vai usar a sua vida. Foi a forma que ele escolheu para te abençoar. Para mostrar que você precisa sim de outra pessoa. Se nós não precisássemos de outra pessoa, Deus quando fez Adão, não teria feito Eva, né? Aí seria só, Adão podia dizer, então é só eu e Deus, não. Deus entendeu a importância de ele ter uma companheira de relacionamento. Então nós precisamos de relacionamento. Na criação do mundo, quando Deus foi criando todas as coisas, né, a Bíblia diz assim para nós, no final do dia, Deus olhava para aquilo e dizia assim, ficou bom. Cada final do dia, quando Deus terminava de criar, Ele falava assim, ficou bom. Mas quando Deus criou o homem e a mulher, Ele disse, ficou muito bom. É diferente. Não é apenas bom, mas é muito
bom. Então, Deus, Ele nos usa para que a gente possa abençoar outras pessoas. Olha que tremendo, Deuteronômio capítulo 14, versículo 2: pois vocês são um povo consagrado ao Senhor, o seu Deus. Dentre todos os povos da terra, da face da terra, o Senhor os escolheu para ser o seu tesouro pessoal. Você é um povo especial, consagrado ao Senhor. Dentre todos os povos da face da terra, o Senhor te escolheu para você ser um tesouro pessoal. Olha que tremendo, que privilégio. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos o quê? Um povo escolhido, geração eleita, povo exclusivo de Deus, nação santa. Deus nos escolheu para que a gente possa abençoar outras pessoas. Então, a bênção de Deus acontece através do relacionamento. Eu falei para você que era um sermão temático, né? Onde eu pego um texto e eu discorro sobre um assunto livre, dividindo em 2 ou 3 pontos. Eu dividi em 3 pontos. E agora então eu vou para o versículo-chave que eu li no início. O apóstolo Paulo faz uma declaração, então, dizendo o seguinte: ele faz essa pergunta e ele mesmo responde, 1 Coríntios 14 e 26. Portanto, irmão, o que nós diremos? Sobre esse assunto que nós estamos falando, o que nós vamos falar? O que nós diremos sobre isso? Então, quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, ou uma revelação, ou uma palavra em línguas, ou uma interpretação, mas tudo será feito para a edificação da igreja. Ou seja, como nós somos edificados? Nós somos edificados através dos salmos. Quando o ministério de louvor está aqui cantando, né? E oxalá, cada vez mais eles entendam a importância do louvor na igreja. Cada dia mais. É fundamental. Milagres acontecem enquanto nós estamos louvando a Deus. Enquanto nós estamos cantando e louvando, Deus se manifesta, porque Deus, Ele se sente bem entre os louvores. Ele se agrada estar no meio dos louvores. Então, quando nós estamos cantando, sabe, louvando ao Senhor, coisas estão acontecendo. Você não imagina, você não calcula, você não consegue, não faz ideia, não tem dimensão do que está acontecendo na vida das pessoas, enquanto o ministério de louvor está aqui adorando a Deus, levando a igreja à adoração, sabe, de uma forma espontânea, porque se prepararam durante a semana, escolheram as músicas, pediram direção de Deus, oraram, sabe? Então, quando a coisa vem, ela flui no louvor. Então, quando vocês se reúnem, uns têm salmos, um outro tem uma palavra de sabedoria, vai estar instruindo alguém, vai estar ensinando. Alguém tem uma palavra de interpretação, de línguas, vai falar em línguas estranhas e vai entregar uma palavra profética para alguém, sabe? Então, é assim que a igreja vai sendo edificada, cada um dentro do ministério e do dom que Deus confiou para você. Quando nós entendemos isso, é assim que Deus resolveu fazer para abençoar a igreja. Então, você vai dar a outra pessoa aquilo que ela precisa, sabe? Ela tem algo que você não tem, você tem algo que a outra pessoa não tem. Então, quando você se reúne, salmos, palavras de sabedoria, palavra de revelação, de interpretação, de línguas, é isso de fato que acontece. Deus está dizendo: eu quero que vocês vivam em comunidade. Comunidade. E quando vocês estão juntos, as coisas de fato acontecem. Eu gosto do texto de Eclesiastes capítulo 4. Eclesiastes diz assim para nós: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a se levantar. Vai estender a mão, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem se defender.
porque um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. 2 pessoas, mas Jesus presente nesse relacionamento, um cordão de 3 dobras, ele não se rompe com facilidade. A importância da unidade, a importância da união, quando nós estamos juntos e reunidos, Deus se manifesta entre nós. Todos nós somos ovelhas, todos nós que estamos aqui somos ovelhas. E o que acontece com aquelas ovelhas que estão desgarradas, extraviadas? O lobo vem e ele devora. Quando o lobo pega uma ovelha, ele não tem dó, ele estraçalha, ele acaba com a vida da pessoa. A pior coisa que pode acontecer na vida de alguém é se distanciar das ovelhas. Nós somos ovelhas do Senhor. Fique no meio das ovelhas, fique junto com elas, porque se o lobo tentar te pegar, não vai conseguir, você está no meio das ovelhas. Mas aqueles que estão nas laterais, estão distantes, estão se afastando, quando o lobo dá um golpe, ele não vai ter piedade de você, ele vai estraçalhar com a tua vida. Eu sei muito bem o que eu estou falando, eu tenho 30 anos que eu sou pastor, já presenciei inúmeros casos, já vi muitas coisas acontecerem. Ele acaba, ele estraçalha, ele leva a pessoa para o fundo do poço, para o abismo, sabe? Não saia do centro, fique protegido entre as ovelhas, porque ele não terá acesso a você, não vai conseguir te alcançar. Então, quando nós estamos juntos, reunidos, ele não vai ter acesso a nós, não vai conseguir nos pegar. Hebreus capítulo 10 e 25, para nós encerrarmos: não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns. Olha, segundo o costume de alguns não estão se reunindo. Portanto, nessa carta aos Hebreus está dizendo para nós: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros. Esta palavra nessa noite é uma palavra de encorajamento. É de encorajamento. Encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Quanto mais a vinda do Senhor está próximo, quanto mais se aproxima o dia do Senhor, a gente tem que estar muito mais juntos. Eu fiquei embasbacado ao ler uma pesquisa que foi feita da geração mais nova. A tendência é que essas pessoas nos próximos anos comecem a abandonar as igrejas. Há 10 anos atrás, era somente 11% dos jovens que estavam se afastando da igreja. Agora já são 22% que estão se afastando das igrejas. A geração jovem, se não tiver alguém como apoio, intercedendo, orientando, a tendência é que eles aos poucos abandonem a igreja, porque o dia está se aproximando. A Bíblia fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Quem está firme, firme-se ainda mais. Cuidado, para que você não caia, porque se você cair, eu falei para você que o lobo ele vem para destruir, ele quer acabar com a sua vida. O leão, ele fica lá, rugindo, querendo nos tragar, 24 horas por dia, ele não tira férias, ele não trabalha em turnos, sabe? Um dia trabalha, outro dia não é assim. É 24 horas por dia ao nosso derredor, esperando uma oportunidade para te pegar. Então, cuidado. Os Estados Unidos, eles trabalham muito com pesquisas, né? Pesquisas. E essa pesquisa está valendo que de 11% em 10 anos agora cresceu para 22%. E a tendência é crescer cada vez mais. Então, vamos cuidar dos nossos jovens. Vamos estar orando por eles, aconselhando, sabe, orientando, e vamos nos fortalecer para que o inimigo não venha tocar nas nossas vidas. Por que é importante a presença de Deus?
Érica. Vem cá, Érica. Por que é importante a presença de Deus? Por que é importante os nossos cultos? Alguém tem um microfone, por favor, para trazer para a Érica? A igreja é muito importante, porque aqui tem presença de Deus. Aqui tem poder de Deus, aqui tem povo de Deus. E quando tem presença de Deus, quando tem povo de Deus e quando tem poder de Deus, acontecem coisas extraordinárias no meio da igreja. Paz, igreja, tudo bem? Bom, alguns aqui sabem que em março eu fui diagnosticada com leucemia. Eu estava em tratamento de uma hérnia que até hoje, me aflige aqui. Mas no decorrer dos exames eu fui diagnosticada com a leucemia. Para mim foi um choque, porque junto veio a pandemia, estava tudo parado, hospital parado. E a minha primeira reação foi de desespero. Eu falei, hospital fechado, não tem vaga no Erasto, não tem vaga em nenhum lugar, o que eu vou fazer? Depois eu parei, pensei, conversei com meu esposo e falei, eu não vou contar para ninguém, eu vou guardar para mim. Isso aqui do jeito que veio vai ter que sair. Era a minha fé e eu, Mas sozinho a gente não caminha, sozinho o negócio não flui. E aí, a minha líder com o esposo dela foi na minha casa, eu contei para eles, mostrei o exame. E então o Alexandre colocou no grupo e mandou para o apóstolo o que estava acontecendo comigo. Imediatamente, o apóstolo e a apóstola Sônia mandaram uma oração. Eu recebi via WhatsApp. A pastora Jo e o pastor Renato estiveram na minha casa orando. E automaticamente eles levantaram um clamor pela minha vida. E ali todas as minhas esperanças se renovaram. Porque quando a gente anda junto, tudo é possível. Juntos somos mais fortes, incluindo a nossa fé. Eu sozinha podia ter me desesperado, podia ter desanimado e saído da igreja, parado de dar célula, mas não me pertencia aquela doença. E eu falei, mesmo doente, em meio à pandemia, eu não vou deixar minha célula parada. As minhas meninas precisam de mim. Inclusive, quando eu descobri a doença, eu estava prestes a fazer a cirurgia da hérnia. Eu chamei as minhas meninas, contei o que estava acontecendo e fiz com que elas me prometessem que fariam um jantar de colheita, que já estava todo programado, porque nós estávamos nos preparando para o encontro de moças. Mesmo que eu não estivesse aqui, que fosse a vontade de Deus que eu partisse, a obra dele não ia parar. Porque foi para isso que ele me colocou. As minhas meninas, eu tenho duas ali que não me deixam mentir. Eu fiz vocês me prometerem, Eu quero esse jantar de moça acontecendo. A minha casa está aberta e eu quero isso aqui cheio. Mas Deus foi muito bom comigo. Por quê? Porque tinha uma igreja clamando pela minha vida. Eu tive fé. Como o apóstolo falou, Deus usa homens para fazer a sua obra divina aqui na terra. Ele usou Moisés para tirar o povo do Egito. Ele usou Josué para guiar o povo para derrubar as muralhas de Jericó. Ele usou Esther para impedir que os judeus fossem massacrados. E vocês acham que ele não vão usar os nossos pastores e os membros dessa igreja para nos livrar de uma doença como essa? Deus é infinitamente misericordioso. Eu sou muito grata por ser membro dessa igreja, porque o slogan que eles usam, que fica ali, Igreja Batista Betel, uma igreja que ama e cuida de você, é verdadeiro. E eu estou aqui para dizer que é. Porque todas as vezes que eu vim no culto, eu encontrava qualquer pessoa, se eu fosse pastor, fosse membro, Érica, como é que você está? Estou bem, estou firme. E eu sempre declarei a cura para a minha vida, porque além de ter a minha fé, eu confiava na fé daqueles que oravam por mim, que são vocês. Então, acredite no Deus que nós servimos. Ele é poderoso, mas quando você junta um exército desse, que está de pé para fazer a obra dele, Satanás se rende e só vitória para a nossa vida. Amém? Eu esqueci do principal. Agora em setembro eu fiz um exame, porque a médica que me acompanhava, ela ia na minha casa verificar diabetes, pressão alta, Porque obeso, você sabe que tem esse problema, Que a gente não pode comer as coisas boas. E aí ela ia lá verificar, mas aí a diabetes estava ok. E eu não estava tomando remédio, porque o remédio afetava a minha leucemia. Então durante 8 meses eu não tomei remédio de diabetes. Mas a minha diabetes estava lá, firme e forte. Bem fraquinha,
não tinha vestígio da bonita lá. E aí ela falou assim: Érica, você tá saudável demais para quem tem leucemia. Eu falei: porque eu não tô doente, eu tô saudável, é só você que não acredita. E aí então ela e um oncologista de Ponta Grossa vieram até a minha casa, colheram meu sangue e foram fazer o exame. O médico me disse para eu não criar expectativas, porque eu sairia frustrada, que perante a ciência, curar uma leucemia sem químio e sem nenhum medicamento é impossível. Mas o Deus que eu sirvo não era impossível. E foi essa a resposta que eu dei. Em setembro saiu o resultado negativo para a LMA, que é leucemia mieloide aguda. E eu louvo a Deus por isso, porque eu estou curada graças à oração e à junção do Espírito Santo que ronda essa igreja. Eu sou muito grata ao apóstolo, à apóstola. Desde que eu me fiz membro dessa igreja, eu sempre fui muito bem acolhida. E depois que eu recebi essa cura, eu tive fé, eu sei que teve muita oração. E eu falei para o meu esposo: a partir de hoje, curada, eu vou render a minha vida a fazer a obra de Deus. E eu não tenho parado, eu não tenho me cansado. Eu faço integração, eu faço célula e eu vou atrás de gente, eu quero evangelizar. Por quê? Porque o que eu vivi, eu quero que muito mais pessoas vivam também. Não necessariamente na cura de uma doença, mas na cura da sua alma, porque a pior doença que existe é a espiritual. Então, se Deus puder fazer através da minha vida, eu estarei muito satisfeita. Você pode se colocar de pé. Por que eu devo vir à igreja? Porque aqui tem presença de Deus, aqui tem poder de Deus. E olhe para o teu lado, para a tua direita, atrás de você, aqui tem povo de Deus. Olhe, tem povo de Deus. E eu quero estar no meio do povo de Deus. Eu quero estar no meio do povo de Deus. Eu preciso estar no meio do povo de Deus. Eu quero caminhar com você, eu amo caminhar com você. Precisa ver quanta falta que me fez esse período que eu não podia estar no culto. Mas eu quero continuar caminhando com o povo de Deus. E eu não podia estar aqui, mas eu sabia que tinha uma igreja orando, intercedendo. Testemunhos, poderíamos, como diz um colega meu, varar a noite, passar a noite aqui, compartilhando testemunhos meu, da minha esposa, dos nossos pastores, dos membros dessa igreja. Poderíamos dar muitos testemunhos dos milagres de Deus, porque onde tem presença, tem povo, tem poder e tem povo, Deus se manifesta. Aleluia, glória a Deus. Eu quero fazer um apelo nessa noite. Alguém nessa noite entre nós que ainda não recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu queria te dar a oportunidade, o privilégio de você fazer isso nessa noite. Levante uma das suas mãos, faça um sinal de que: pastor, eu ainda não confessei Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu quero orar por você nessa noite. Alguém entre nós, por favor, não se acanhe, não tenha vergonha, né? Seja sem vergonha nessa hora, né? Não tenha vergonha, sabe? Se tem alguém que ainda não confessou Jesus, dá um sinal. Eu quero orar por você nessa noite. Temos alguém que ainda não confessou Jesus entre nós nessa noite, que ainda não é povo de Deus. Hoje é de salvação, é noite de reconciliação. Alguém que estava afastado dos caminhos e hoje quer se reconciliar, quer voltar com o Senhor. Hoje é tempo de reconciliação. Hoje é tempo de pedir perdão. Senhor, eu quero me reconciliar contigo. Eu preciso estar junto, eu preciso estar no meio, eu preciso estar próximo, eu não posso me afastar. Eu sei que sozinho eu não vou conseguir vencer, sozinho vão me derrotar, vão acabar comigo, vão me destruir. Eu preciso do povo de Deus. Aleluia. Alguém que nos visita e gostaria de fazer do hall de membros dessa igreja Família Batista Betel. Alguém diz: eu tenho vindo nessa igreja, eu tenho gostado dessa igreja, eu quero fazer parte desse povo. Alguém entre nós, por favor, né, se manifeste, levante a mão. Nós queremos recebê-lo nessa noite. Cadê você? O Leandro está me mostrando. Cadê Leandro? Onde é que está? Por favor, nos ajude. Eu não estou conseguindo perceber. Tem alguém de mão levantada? Vem cá. Alguém? Olha, é uma criança, não tem problema, trazer. É um gesto de, né? Assim a Bíblia diz: deixai os pequeninos e não os entristeçais, porque os tais são o reino dos céus. Aleluia.
alguém nos visitando, alguém que gostaria de fazer parte desse hall de membros da família Batista Betel, essa grande família. Olha que bonito, né? Você às vezes não tem coragem, uma criança tem. Às vezes, quem sabe você está tímido, com receio, com vergonha. Essa aqui é uma igreja idônea, meu irmão. Essa aqui é uma igreja séria, não precisa ter receio nem medo. Essa igreja é uma igreja de 65 anos de história. 65 anos de história na cidade de Telêmaco Borba. Uma igreja que não nasceu de uma divisão, de uma rebeldia. Eu não gostei mais da igreja Batista, aí vou abrir uma igreja. Não é isso não, é um povo de Deus, que busca a Deus. Igreja madura, idônea. Te convidando, se você quer fazer parte dessa família Batista Betel, vem aqui na frente, né? A Sônia vai ali dar um abraço, né? Vai estar junto, em nome de Jesus. Enquanto nós louvamos o Senhor, vamos cantar ao Senhor, vamos louvar ao Senhor, enquanto vamos. Ou se você tem uma especial de cura, se você tem uma necessidade de cura, você está doente, você está passando por uma enfermidade, vem aqui na frente, nós queremos orar por você. Sabe, não vamos tocar em você, mas nós temos aqui óleo que a gente pode somente espirrar, né? Só espirrar óleo, sabe? Se você quer vir aqui na frente, vem aqui na frente. Aleluia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. És a vida, és o amor que traz luz sobre as trevas, esperança. Amém. Que restaura. Aleluia. Todo o coração o óleo que te aspergir as pessoas, vamos orar. Aleluia, amém. Presença de Deus, poder de Deus e povo de Deus. Que coisa tremenda, que coisa tremenda. E os milagres acontecem, e as curas acontecem, e a salvação vem, e lares são restaurados, enfermidades saem. É isso que acontece, a prosperidade vem, a vida financeira nossa Deus abençoa, o nosso lar, a nossa casa, a nossa família, porque tem presença, tem povo de Deus e tem poder de Deus. Aleluia. Que bom, que bom, que bom estar aqui nessa noite. Você que nos visitou, receba um abraço muito carinhoso nosso. Na saída nós teremos um presente para entregar para você, né? Pois não deixe de sair sem receber esse presente. Você que esteve conosco nos assistindo, Deus te abençoe. Foi um privilégio, uma alegria muito grande você nos dar o prazer de entrar no seu lar, na sua casa. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Estenda as tuas mãos, eu quero orar nessa hora. Ao único Deus, nosso Salvador,
mediante Jesus Cristo, Senhor nosso. A Ele, e somente a Ele, império, soberania, honra, ações de graças e louvores. Aquele que era antes de todas as eras, aquele que é e aquele que sempre será, te abençoe e te guarde, te dê uma noite de paz, uma noite reparadora, uma excelente noite de descanso. Que Ele renove as tuas forças e as suas energias para o dia de amanhã. Que Ele tire da sua casa e do seu lar todas as enfermidades, todas as doenças que caiam por terra. Que o alimento e o pão de cada dia nunca falte na sua mesa, na sua casa. Que Deus abençoe o seu lar, a sua empresa, o seu trabalho, a sua família. Que Deus te prospere, que Deus te dê vida longa, vida próspera, vida abençoada, tremendamente abençoada. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus Pai Todo-Poderoso e a consolação e comunhão do Espírito Santo de Deus repouse hoje e sempre sobre a tua família, sobre o teu lar, sobre a tua casa, e que todos nós digamos amém. Vai em paz e que Deus te abençoe, em nome de Jesus.